O que você vai ouvir agora é uma transformação real. O poder dos sentimentos na criação da sua vida. A maioria das pessoas passa anos tentando mudar os resultados sem perceber que os resultados são apenas o reflexo de algo muito mais profundo. O estado emocional que carregam todos os dias. Elas mudam de emprego, mudam de cidade, mudam de relacionamento, mudam de aparências, mas continuam encontrando os mesmos desafios, os mesmos bloqueios e os mesmos padrões. E a pergunta aqui é: por quê? Porque continuam sendo emocionalmente a mesma pessoa. A grande verdade é que a vida não responde apenas ao que você deseja. A vida responde principalmente ao que você é. Aquilo que você é não é definido pelas palavras que saem da sua boca. É definido pelos sentimentos que habitam seu coração. É aqui. Você pode repetir 1000 vezes que quer prosperidade, mas se sentir escassez todos os dias, será a escassez que continuará guiando suas escolhas. Você pode afirmar que deseja amor, mas se você carregar rejeição dentro de si, será a rejeição que continuará moldando os seus relacionamentos. Você pode dizer que quer paz, mas se alimentar diariamente de preocupação, ansiedade e medo, será essa frequência emocional que continuará dominando a sua experiência de vida. Os sentimentos são muito mais poderosos do que a maioria imagina. Lembre-se disso, sentimentos. Eles funcionam como lentes invisíveis através das quais interpretamos o mundo. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e criar realidades completamente diferentes. Veja, uma vê obstáculos, a outra vê oportunidades. Uma vê fracasso, a outra vê aprendizado. Uma vê o fim, a outra vê um novo começo. A diferença não está na situação, está no estado interno. Está na emoção predominante. Emoção aqui é sentimento. O problema é que fomos ensinados a controlar pensamentos, mas raramente fomos ensinados a compreender sentimentos. E sentimentos ignorados não desaparecem, eles acumulam, eles moldam crenças, eles criam comportamentos automáticos. É aqui onde mora o perigo. Eles definem decisões e essas decisões acabam construindo o nosso destino. Por isso, a transformação verdadeira não acontece quando você
aprende algo novo. Ela acontece quando você se torna alguém novo. E se tornar alguém novo significa abandonar emoções antigas que já não servem para mais nada. Significa parar de alimentar histórias que reforçam as dores do passado. Significa deixar de revisitar diariamente experiências que já terminaram. Porque toda vez que você revive emocionalmente uma experiência passada, seu corpo acredita que ela está acontecendo novamente. Seu cérebro ativa os mesmos circuitos. O seu sistema nervoso reage da mesma forma. O seu coração acelera. A sua energia diminui. E você permanece conectado a uma realidade que já deveria ter sido superada. É por isso que tantas pessoas permanecem presas por anos a acontecimentos que duraram apenas alguns dias ou segundos. O evento passou, mas a emoção permaneceu aí dentro de você. Enquanto a emoção permanece, a experiência continua viva dentro delas e dentro de nós. Transformação real exige coragem. Coragem para sentir diferente antes que as circunstâncias mudem. Coragem para acreditar antes de ver. Coragem para agradecer antes de receber. Coragem para confiar antes das evidências aparecerem. Porque é exatamente nesse momento que algo extraordinário começa a acontecer. Você deixa de reagir à vida e passa a participar da criação dela. Bom, a gratidão é um exemplo poderoso disso. A maioria das pessoas usa a gratidão como resposta. Recebem algo e agradecem. Mas as pessoas que transformam suas vidas aprendem a usar a gratidão como causa. Elas agradecem porque sabem que estão se preparando emocionalmente, sentimentalmente para aquilo que desejam viver. Elas entendem que a gratidão não muda apenas o humor, ela muda a percepção. E quando a percepção muda, novas possibilidades aparecem. Você começa a notar portas que antes não enxergava, encontros que antes ignorava, oportunidades que passavam despercebidas. Não porque o universo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda internamente, sua experiência externa inevitavelmente começa a acompanhar essa transformação. Você está me entendendo? O coração possui uma inteligência que vai além da lógica. Ele é o centro. Ele não fala através de argumentos. Ele fala
através de sentimentos. E quando mente e coração caminham juntos, algo poderoso acontece. Você para de viver dividido, para de desejar uma coisa e sentir outra, para de afirmar abundância enquanto sente escassez, para de buscar amor enquanto alimenta o medo, para de pedir prosperidade enquanto acredita que não merece. Você entra em coerência. E coerência é poder. Quando seus pensamentos, sentimentos e ações apontam para a mesma direção, sua energia deixa de se dissipar. Ela se concentra e tudo aquilo que é concentrado ganha força. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja o que você deseja criar, mas sim quem você precisa se tornar para viver essa realidade. Porque o futuro não é criado apenas pelas metas que você estabelece. Ele é criado principalmente pelas emoções que você escolhe cultivar hoje. Seu amanhã está sendo construído agora, em cada pensamento, em cada escolha, em cada sentimento que você alimenta. Você não está apenas vivendo a sua vida, você está ensinando ao seu corpo, à sua mente e ao seu coração qual realidade deseja experimentar. E a partir do momento em que entende isso, algo muda para sempre. Você deixa de esperar que a vida aconteça e começa a participar conscientemente da criação dela. A transformação real começa exatamente aí, no instante em que você decide não ser mais um espectador da própria história, mas o autor dela. O sentimento é a linguagem da criação. Existe algo que poucas pessoas compreendem. A mente pensa, mas é o coração que convence o corpo. E é o corpo que cria a experiência da realidade. Por isso, não basta apenas desejar, não basta apenas pedir, não basta apenas sonhar. Milhões de pessoas desejam coisas todos os dias, mas poucas conseguem sustentar emocionalmente aquilo que desejam. Porque existe uma enorme diferença entre querer algo e sentir-se preparado para receber algo. Muitas pessoas pedem prosperidade enquanto sentem medo, pedem amor enquanto sentem rejeição, pedem paz enquanto alimentam preocupação, pedem abundância enquanto vivem focados na falta, sem perceber
enviam mensagens contraditórias para a própria vida. Imagine uma pessoa que deseja prosperar financeiramente. Ela faz afirmações, repete frases positivas, visualiza riqueza, mas durante o dia inteiro sente preocupação, insegurança e escassez. Qual o sentimento está predominando aqui? Claro, a preocupação. E aquilo que domina emocionalmente acaba se tornando mais forte do que aquilo que é apenas pensado. É por isso que tantas pessoas ficam frustradas. Elas acreditam que estão criando uma nova realidade, mas continuam alimentando a mesma identidade emocional de sempre. A criação verdadeira começa quando o sentimento muda, quando você começa a sentir hoje aquilo que espera viver amanhã. Quando você sente confiança antes das provas aparecerem. Quando você se sente paz antes da solução chegar. Quando você sente gratidão antes da bênção se manifestar. Quando você sente o amor antes de encontrar alguém para amar. Porque nesse momento você deixa de viver como alguém que está esperando e passa a viver como alguém que está se preparando. Existe uma diferença gigantesca entre esperar e se preparar. Quem espera permanece parado. Quem se prepara já começou a caminhar com a cabeça erguida. A preparação emocional é uma declaração silenciosa de fé. É quando você diz para si mesmo: eu acredito tanto que estou disposto a sentir agora, a sentir o amor chegando. É exatamente isso que acontece quando um atleta visualiza sua vitória, quando um músico imagina o palco antes de subir nele. Quando o empreendedor acredita em um projeto antes de ele existir, colocando sentimentos. Primeiro nasce dentro de você, com sentimentos bons. Depois aparece fora. Sempre foi assim. Toda a criação visível começou no invisível, no pensamento. E toda realização começou com uma possibilidade. Toda conquista começou com uma ideia sustentada por uma emoção, por um sentimento. Por isso eu peço, observe seus sentimentos. Eles estão construindo o seu futuro neste exato momento? Cada vez que você escolhe a gratidão em vez de reclamação, a confiança
em vez do medo, esperança em vez do desânimo. Você está alterando a direção da sua vida. Talvez lentamente, talvez sem perceber, mas está alterando. Porque ninguém muda a vida em um único dia, mas pode mudar a direção em um único instante. E uma nova direção muda completamente o destino. Agora eu quero que você pare por alguns segundos. Feche os olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. E pergunte a si mesma: se a minha vida fosse criada pelos sentimentos que alimento todos os dias, qual realidade eu estaria construindo? Não responda com a mente, responda com sinceridade, porque essa resposta pode ser o início da maior transformação da sua vida. Se você escolhe criar uma nova realidade, comece agora, não amanhã, não quando tudo melhora, agora. Escolha um sentimento que represente o futuro que você deseja viver. Nesse momento, faça essa escolha. Sinta-o. Sinta crescer dentro do seu coração esse sentimento. Alimente-o. Se você quer um amor, sinta essa pessoa chegando perto de você, tocando sua mão, beijando sua testa, acariciando seus cabelos, te abraçando, olhando dentro dos seus olhos. Alimente isso, proteja-o e permita que ele se torne a nova assinatura emocional da sua vida. Porque aquilo que você sente repetidamente, você se torna. E aquilo que você se torna, você inevitavelmente atrai. A transformação começa dentro, aqui dentro do nosso coração. Mas seus frutos aparecerão em todas as áreas da sua vida. E quando isso acontecer, você entenderá que nunca esteve esperando pelo futuro. O futuro estava esperando por uma nova versão de você. E agora eu quero pedir que você ouça várias vezes esse áudio para ter um entendimento melhor do que é emoção, coração, sentimento, para internalizar no seu próprio pensamento e fazer a transformação
que você tanto busca. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que precisa dessa mudança. Não guarde só para você. Eu agradeço a você que ouviu até agora. A minha gratidão eterna. E que realmente esse áudio possa fazer a grande transformação na sua vida. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Gratidão.